você tá fazendo aí, ô maluco? Ih, ô, maluco nada, ô, de menor. É que o Land me garantiu que tem um tema de matemática que cai todo ano, entendeu? Tá, mas e daí? E daí que eu tô achando que caiu aqui embaixo. Santa paciência. E será que tu pode me dizer que tema é esse? Ah, mas se eu soubesse, eu ia estar aqui debaixo, procurando. Ah, cada pergunta que me fazem. Aproveita e procura logo sua camisa de força, porque tá fazendo um frio danado. E roda essa vinheta. Hora do Enem no ar, hoje é dia de matemática. E para rever qualquer episódio anterior, é só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Bom, agora sim, vem pra cá, professor Gustavo Adolfo. Olha, Beca. Seja bem-vindo. Tranquilinho com você. Tudo bem, graças a Deus. Professor, a questão de hoje fala sobre juros, que é uma palavra que a gente está cansado de ver no dia a dia, né, professor? Mas e no Enem, como esse conteúdo é cobrado? Cara, ele pode ser cobrado tanto na base de juros simples quanto na base de juros compostos, que é o princípio básico aí de matemática financeira. No caso, né, como o Enem ele tenta contextualizar, né, mais de acordo com a nossa realidade, então, em geral, ele é cobrado mais juros compostos do que juros simples. Então, já que você tocou no assunto, professor, explica pra gente a diferença dos juros compostos. Vamos pro quadro, então. Bora! A operação básica de matemática financeira é o empréstimo, certo? Então, Beleza. Quando você vai a qualquer lugar, um banco, seja o que for, tomar um empréstimo, você toma um determinado valor. Esse determinado valor, ele é chamado de capital principal, que eu vou denotar pela letra C. E aí, o que acontece? Quando você paga esse valor, você não paga exatamente o valor que você tomou emprestado. Você paga um valor mais um valor que a gente acrescenta, que é o chamado juros, que eu vou denotar pela letra J. Então, o valor total, que vai ser a soma desses dois, é o montante, que eu vou denotar pela letra M. Bom, então o que a gente tem? O que você paga de montante é o capital principal mais o juro. Certo. Tranquilo? Então, por exemplo, digamos que você tenha tomado emprestado R$1.000 e, sei lá, 2 meses após, você pagou de juro R$400. Então, isso significa que você pagou de montante 1.000 mais 400, que é igual a R$1.400. Isso aqui é calculado de acordo com uma certa taxa. A taxa, que eu vou denotar pela letra I, que é a taxa de juros, ela é o que você pagou a mais sobre o valor que você tomou emprestado. Certo? Certo. Então, no caso do nosso exemplo aqui, o que a gente pagou a mais do que a gente tomou emprestado foi 400. Certo. Certo? E o que a gente tomou emprestado foi 1.000. Certo. Então, se a gente simplifica aqui, fica 40 sobre 100, onde esse 40 sobre 100, ele é 40%. Essa taxa aqui, ela é dita previamente. Então, quando você chegou para tomar emprestado, eu quero tomar emprestado R$1.000. Não, beleza, então você vai me pagar daqui a 2 meses numa taxa de 40%. Ele pode ser calculado de acordo com 2 regimes de capitalização, que é o que a gente chama de regime de capitalização, que é o regime sobre o qual esse valor é acrescido. Um deles é o regime de juros simples e o outro é o regime de juros compostos. Certo. Tranquilo? O regime de juros simples, a taxa ela é aplicada sempre em cima do valor que você tomou emprestado. Certo. Nos juros compostos, ela é aplicada sempre no seu saldo devedor. Então, de novo, vamos supor que a gente tenha tomado R$1.000, né? Então, tem aqui mês 0, então, regime de juros simples e no regime de juros compostos. Então, no mês 0, tanto aqui quanto aqui, a gente tomou R$1.000 emprestado. E digamos que a taxa de juros seja de 10% ao mês. Perfeito. Então, no regime de juros simples, o valor que é acrescido, ele é calculado sempre em cima do valor que você tomou emprestado. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 10% de R$1.000 é igual
a R$100, certo? Certo. Simplifica aqui, simplifica aqui. Isso aqui dá exatamente 100. Então aqui, após um mês, o que eu tenho? Então eu vou acrescentar R$100, né? Então vai ficar 1.100 para cá, 1.100 para cá. Ah, Gustavo, não tem diferença nenhuma, deu o mesmo valor. Sim, porque passou um mês só. Um mês só. Exato. É. Aí vamos agora para o segundo mês. Certo. No segundo mês, como o valor no juros simples que acrescenta é sempre calculado em cima desse valor inicial, então daqui para cá eu vou acrescentar R$100 de novo. Então daqui para cá eu vou ter então 1.200, porque foi o valor que eu acrescentei. Eu somei R$100 aqui. Certo. Mas aqui é em cima do seu saldo devedor. O seu saldo devedor agora não é mais R$1.000, e sim 1.100. Então, quando eu for calcular agora o valor que eu for acrescentar, eu vou calcular em cima de 1.100, não mais em cima de 1.000. Então isso aqui, bom, simplifica aqui de novo. Então isso aqui vai me dar o quê? R$110. Então repare, então daqui para cá eu acrescentei R$110, então aqui já ficou 1.210. Então o que a gente já pode reparar aqui é o quê? Que nos juros compostos, após 2 meses, a minha dívida está maior do que nos juros simples. Se eu fizer mais um mês... Vai ficar ainda maior, né? Exatamente. Então, no terceiro mês, passado mais um mês, de novo, daqui para cá vai ser R$100 de novo. Então, 1.200 mais 100 dá 1.300. Certo. Aqui o valor que eu for acrescentar vai ser o quê? Vai ser em cima do 1.210. Exato. Então, eu pego 1.210 e calculo 10% em cima disso. Então, se zero simplifica aqui, isso aqui simplifica, então isso aqui ficou exatamente o quê? 121. Então, o que eu vou acrescentar aqui é 121. Então, aqui vai ficar 1.331. Então, o que a gente pode reparar é que a sua dívida nos juros simples, ela cresce de maneira mais devagar do que em relação aos juros compostos. Em outras palavras, a gente diz que aqui cresce de maneira linear. Por quê? Porque o valor que você está acrescentando de um mês para o outro é sempre o mesmo. Certo. Daqui para cá, a gente somou R$100 sempre. A gente não fez outra coisa. Então, se a gente parar para pensar, num determinado mês, isso aqui continua até um determinado momento, certo? Certo. Então, sei lá, no mês N, a minha dívida aqui vai ser o quê? Vai ser os R$1.000 iniciais, certo, mais 100 vezes o número de meses. Certo. Passados, né? Então, aqui, ó, para N igual a 1, 1.100, porque vai ser 1.000 mais 100. Uhum. Para N igual a 2, 1.000 mais 200, né, que é 100 vezes 2. Para N igual a 3, vai ser 1.000 mais 300, que é 100 vezes 3. Então, se você quer a sua dívida, sei lá, no 10º mês, você já sabe como chegar nessa dívida. Yeah. Aqui já não é tão simples, porque é sempre em cima do teu saldo devedor. Então, o valor que a gente está acrescentando não é sempre o mesmo. Mas se você reparar, você pode aumentar 10% de duas maneiras, né? Somando simplesmente 10%, tá? Uhum. Então, sei lá, tem um valor X qualquer. Certo. Você vai acrescentar 10% desse valor X. Certo. Bom, mas aí você tem X em ambas as parcelas, não tem? Sim. Então, você pode colocar o X em evidência. Então, fica X vezes 1 mais 10%. Só que 10% simplifica, fica 1 sobre 10 é 0,1. Então, isso aqui é X vezes 1 mais 0,1. E 1 mais 0,1 é 1,1. Certo. Então, acrescentar 10% em cima de um valor qualquer, que no caso aqui eu estou representando por X, é o mesmo que multiplicar por 1,1. Então, aqui, enquanto eu somava 100, aqui eu faço o quê? Daqui para cá, eu multipliquei por 1,1 ou 1,10, que é igual. Uhum. Aqui eu multipliquei por 1,10. Aqui eu multipliquei por 1,10 e assim sucessivamente. Certo. Então, no mesmo enésimo mês aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter... A minha dívida inicial era 1.000. E eu multipliquei por esse 1,10 N vezes. Só que 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 N vezes é a mesma coisa que 1,10 elevado a N. Certo. Então, fazendo um paralelo,
Isso daqui é uma função do primeiro grau, por isso que a gente diz que isso aqui cresce linearmente. E isso daqui é uma função exponencial. É por isso que a gente diz que nos juros compostos a sua dívida cresce exponencialmente. Então, na vida real, Sim. se trabalha com juros compostos, não se trabalha com juros simples. Por uma razão muito simples, o banco quer lucrar Sim. em cima da sua dívida, então para ele é mais interessante que a sua dívida cresça exponencialmente. Ao mesmo tempo, se é você que está investindo, certo? Você também quer que o seu rendimento cresça exponencialmente, você não quer que o seu crescimento cresça linearmente. Sim. Entendeu? Então, na vida real, se trabalha com juros compostos, não se trabalha com juros simples. Juros simples existe basicamente só na teoria. Então, a diferença básica de juros simples para juros compostos é o valor que você acrescenta, né, que é os juros, ele é calculado sempre em cima do valor que você tomou emprestado ou investiu, enquanto os juros compostos, o valor que é acrescentado, ele é sempre calculado em cima do seu saldo devedor ou do seu último rendimento. Certo? Então, essa é a diferença básica, e aqui você tem um crescimento linear e aqui você tem um crescimento exponencial. Professor, partiu questão logo de cara? Vamos. Pode ser? Então já tá na tela aí, ó. Questão 137 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Um contrato de empréstimo prevê que, quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro V determinado pela fórmula V igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Bom, em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Então, utilizando essas duas aproximações de 0,2877 para o LN de 4/3 e 0,0131 com aproximação para o LN de 1,0132, a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª vai ser qual? Já buguei, professor. Pois Já travei legal aqui. Como assim? Por onde eu começo? Então, vamos lá. O enunciado ele é extenso e ele é complexo. Sim. Certo? Então, vamos resumir os dados. Ele fala que o valor da parcela é o valor presente vezes 1 mais I elevado a N, onde N, no caso aqui, como ele está falando, que são 60 parcelas fixas mensais, esse N aqui está representado em mês. Então, no caso, são N meses, digamos. Sim. E esse I é a taxa que ele deu, que a taxa que ele deu foi de 1,32%. Certo. Tranquilo? Bom, então são 60 prestações. O que ele vai fazer é, quando ele chegar na 30ª prestação, o que ele vai fazer vai ser antecipar uma das parcelas futuras. Certo? Só que ele só vai fazer isso se o desconto dado for maior do que 25% em cima do valor dessa parcela. Eu tenho que esse valor presente, certo, ele vai ter que ser menor que o valor da parcela futura menos o quê? 25% em cima do valor dessa parcela. Certo. Beleza? Certo. Então é isso que a gente tem. Bom, aí, vamos lá. Igual os denominadores aqui. Então, o denominador aqui é 1, vou multiplicar por 100 aqui, então vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para manter isso aqui igual. Certo. Então, vou ter 100 vezes V menos 25 vezes V. Isso daqui vai ser o quê? 100 menos 25 dá 75. Então, fica 75 sobre 100. Certo. Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Simplifica aqui. Simplificando, isso daqui vai dar 3/4. Só que esse valor V, ele foi dado, né? Esse valor V é exatamente igual a isso. Certo. Então, o que eu tenho é que P, ele tem que ser menor que 3 sobre 4 vezes P vezes 1 mais I elevado a N. Só substitui o V ali. Exatamente. Repare que o valor do P aqui tanto faz, né, no fim das contas. Sim. Porque Por isso, eu ia até perguntar, professor, que tem ali o valor, o P seria ali 820.
Pois é, mas nesse caso você não precisaria dele. Entendi. Né? Para qualquer outro valor, o número de meses daria no mesmo, dado que a tua taxa não muda. Entendeu? Independente do valor. Então. Independentemente do valor. O ponto é, como esse P é positivo, e nem poderia ser diferente, né? Porque não existe você pagar uma prestação negativa, o fato é que você pode simplificar aqui sem se preocupar com o sinal da desigualdade. Então aqui vai ficar 1 e ali ficou 1 também, mas 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, certo? Bom, esse cara daqui a gente tem, que é 1,32%. Lembrando que 1,32%, qualquer coisa por cento é qualquer coisa sobre 100. Então eu tenho 1,32 sobre 100. Certo. E aí na divisão, né, por potências 10, você anda com a vírgula casas para a esquerda de acordo com o número de zeros. Certo. No caso aqui eu tenho 2 zeros, então eu vou andar com essa vírgula 2 casas para a esquerda. Perfeito. Então aqui vai ficar 0,0, né, porque andei uma, 132. Bom, então essa é a nossa taxa, né, já escrito aqui como forma decimal. Bom, substituindo aqui, isso aqui vai ficar 1 menor que 3/4 vezes 1 mais 0,0132 elevado a n. Bom, eu vou multiplicar por 4/3 dos dois lados. Mas por que você vai multiplicar por 4/3? Para esse 3/4 sumir daqui. É por isso que eu estou fazendo isso. Entendi. Entendeu? E aí o que acontece? Esse 4 simplifica com esse 4, esse 3 simplifica com esse 3. É o famoso passar para o outro lado. Entendi. Entendeu? Ele está multiplicando aqui, eu passei para o outro lado dividindo. Foi basicamente isso que eu fiz. Então, isso aqui ficou 4/3 menor que 1,0132 elevado a n. Beleza. Tudo bem? Tô Bom, acompanhando. então, só qual o problema disso aqui? Qual o problema, professor? O problema é que eu tenho, né, uma desigualdade de potências, né, porque isso aqui é uma potência, né, porque o meu expoente aqui é quem eu quero. Sim. Só que essa desigualdade de potências estão em bases diferentes, né? Porque a base dessa potência é 1,0132 e aqui a minha base é 4/3. Se você dividir 4 por 3, você não obtém 1,032. E aí, como é que resolve? Então, aí quando você tem coisas desse tipo, a gente costuma aplicar o logaritmo dos dois lados. Ah, por isso a informação do logaritmo. Exatamente. O que é esse ln? É o logaritmo de Neper, é o logaritmo na base E, onde esse número E é uma constante como se fosse um π. Você pode aplicar a função log dos dois lados sem problema nenhum, porque a função log é crescente. O ponto, né, no caso para a base maior que 1, que é o nosso caso aqui. O ponto é, qual base eu devo aplicar? Bom, se ele me deu o log na base E, então é esse log que eu vou utilizar, porque são esses dados que eu tenho. Beleza. Entendeu? Então, isso aqui é verdade. Isso me dá que isso aqui também é verdade. Porque o log nessa base, a função é crescente, então isso daqui é respeitado. Perfeito? Bom, aí agora, vamos fazer conta. Esse cara a gente tem. Certo. O que a gente tem é esse cara aqui sem estar elevado a n. Exato. Exato. Porém, o que acontece? Tem uma propriedade logarítmica, quando você tem o logaritmo de uma potência, você pode passar esse expoente para frente multiplicando. Esse cara ele é 0,2877 menor que n vezes o ln de 1,0132, onde esse cara aqui também é dado, esse cara daqui ele é 0,131. Isso. 0,0131. Tudo bem. Certo. Então, o nosso n, ele tem que ser maior que quem? Bom, não está multiplicando aqui? Sim. Então vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 0,2877 dividido por 0,0131. Então, você multiplica por 10.000 em cima e embaixo, isso aqui é a mesma coisa que 2877 dividido por 131. Bom, aí quando você faz essa conta,
Isso aqui vai nos dar o quê? Bom, 2. Então, vai ficar 262. Então, o resto aqui vai me dar o quê? 5. 2, 25. Aí você desce o 7, certo? Certo. Aí isso dividido por isso, bom, 262 é maior, né? Então não vai dar. Então tem que ser por 1. Exato. Então isso aqui vai ficar menos 131, onde esse resto aqui vai ser o quê? Vai ser 126. Beleza. Então esse cara é menor que o meu divisor, então minha divisão acaba aqui, né? Eu não querendo me estender aí para os decimais. Uhum. O ponto aqui é que essa prestação, né? Esse número N, ele vai ter que ser maior, então, que a parte inteira aqui é 21, não é isso? Certo. No resto é 126? Sim. Então isso é 21 mais 126 sobre 131. Certo. Só que como N é número de parcelas, esse N tem que ser inteiro, né? É. Então é 21 mais alguém, que eu não sei quem é. Não estou me importando com isso. O que me importa é que esse cara tem que ser maior que 21 na prática. Sim. O primeiro cara maior que 21 é quem? 22. É 22. Então o nosso N vai ter que ser quem? O nosso N vai ter que ser o 22. Sim. Tá? Ou seja, eu estou na 30ª parcela e eu vou antecipar 22 parcelas que estão à frente. À frente. Então a parcela que eu vou antecipar é a 52ª. Uou. E aí o gabarito é a letra C. A questão é difícil, então todas ali podem ser consideradas distratórias, né, professor? Exatamente. Cara, essa questão ela é muito difícil. Bem difícil mesmo. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Professor, no programa de hoje falamos sobre juros e lógica. Vem cá, você acha lógico contrair juros? Quando você está investindo é ótimo. Quando você toma emprestado é que é ruim. Então depende de qual lado da moeda você tá. Jura pra mim? Bom, digamos que um aluno tire 4 numa prova. Teria como ele pegar, assim, um empréstimo de pontos? E se sim, como seria o esquema de juros? Bom, ele tirou 4, geralmente a média é 6, mas, enfim, bom, toda vez que você pega um empréstimo, você tem que pagar de uma certa forma. Certo? Então, até poderia, de repente, fazendo algum trabalho, alguma coisa. Agora pega esse empréstimo todo com juros e divide por 0. Quanto dá? Então, depende, né? Se a nota dele já fosse 0, e ele toma 0 emprestado, 0 sobre 0 em determinação, né? Você não tem como definir. Mas supondo que ele não tivesse com 0 e ele tenha conseguido algum valor emprestado, quando você divide por 0, essa operação não está definida, né? Seria como você consegue no máximo dividir por um número extremamente pequeno e aí esse quociente, né, essa divisão daria um número extremamente grande. Pois é. Então seria como se a nota dele, baseando aí pela nota, né, no contexto, seria como se a nota dele fosse pro infinito. Essa coisa de ser indeterminado, professor, não é preguiça de calcular? Não, é porque muitas vezes você calcula e você obtém valores diferentes dependendo da situação. Dependendo da situação. É difícil. Vem cá, matemática não é exata? Não tem nada de exato. Não, Essa é a mas maior não é balela que razão. existe de que matemática é exata. Se não tem nada de exato, então esse 4 pode virar 6, mole. Poder pode, mas tem que respeitar certas regras, né? Não é tão simples. E esse foi Gustavo Adolfo no nosso Momento Pop Prof. Para quem quer arrebentar em matemática financeira, professor, qual o conselho? Antes do aluno tentar procurar livros de matemática financeira diretamente, ele tem que primeiro estudar conceitos de função exponencial e progressão geométrica, que são conceitos pré-requisitos quando ele for pegar um livro de matemática financeira. Como a gente viu hoje, né, os juros compostos, né, o montante ele cresce de acordo com uma função exponencial. Então ele precisa ter um mínimo de noção de função exponencial para entender o que está acontecendo. Muitíssimo obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo. Cara. Volte sempre, viu? Sempre você me chamar, eu estarei aqui. É de casa. Sempre. Bom, o Hora do Enem fica por aqui, mas os seus estudos de matemática continuam. Basta acessar o percurso educativo em tvescola.org.br/percursos. Bons estudos e até amanhã.